Sendo mais uma aula. Tá bom, Caçu? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos estudar sobre a quantidade de calor, tá? Nós vamos ver aí as aulas 11 e 12, a última aula do setor B de física, tá bom? A gente está encerrando esse caderno e aí logo mais a gente vai estar entrando com um outro caderninho aí, o caderno 4 de física aí, para vocês ficarem aí super inteligentes, né? Passar no Enem esse ano, se Deus quiser, né? Amém. Qualquer coisa, mas ano que vem tem de novo, tá? Então vamos lá. A gente vai estudar as quantidades de calor. Já adianto para vocês que tem vários vídeos lá no meu canal que falam sobre esse assunto. Então, depois da aula, dá uma passadinha lá, vão ver os vídeos, vão deixando o like, compartilha, se inscreve. E fiquem atentos aí para mais aulas aí. Que eu estou sempre lançando aulas. E esse conteúdo é bem interessante porque eu já lancei umas 5, 6 aulas diferentes lá que vão falar sobre o tratamento desse conjunto. Então, resumindo a nossa aula, nós vamos estudar o quê? Ou como é chato pessoas que entram depois da aula. Vamos lá. Quando eu começo a explicar, aí aparece um monte de gente entrando. Então, nossa aula ela vai levar em consideração quais aspectos para a gente estudar. Então, a gente aqui vamos estar adotando o seguinte. Existem dois corpos quaisquer. Então, um corpo sempre vai ter uma temperatura diferente do outro, a não ser que eles entrem em equilíbrio térmico. E aí, a gente já até estudou sobre isso. A gente estudou nas últimas aulas alguns slides que falavam sobre a parte teórica da termometria, da termodinâmica, os conceitos iniciais. E a partir de agora, nós vamos ver a quantidade de calor, o calor específico, o calor sensível e a capacidade térmica de um corpo. Então, de forma bem simples, resumidamente de matemática, né, de forma matemática, nós vamos definir da seguinte maneira. A quantidade de calor de um corpo ela é definida como sendo a massa desse corpo vezes o calor específico do corpo, que é uma constante que é definida para cada tipo de partícula, vezes a variação de temperatura que vai ser indicada pela letra grega θ, tá? Então, essa letra grega aí é a letra grega θ, que é o zero cortado no meio, tá? Então, nós temos a letra grega θ. Então, essa é a fórmula que nós utilizamos para a quantidade de calor. Para dar uma força, né, digamos assim, ao nosso estudo, deixa eu abrir aqui um slide que tem todas as fórmulas definidas aqui para a gente, já bem bonitinha, que eu já fiz antes. Então, vamos lá. Então, seguindo o procedimento, nós definimos, então, a capacidade térmica como sendo a variação da quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Aqui eu coloquei a temperatura com T maiúsculo só para simplificar ou para deixar de forma visualmente mais legal de se identificar a temperatura, tá? Temos também o calor específico, que é uma constante inerente de cada substância, de cada organismo, de cada partícula, de cada corpo, que nada mais é do que a variação de calor ou de energia térmica sobre a massa vezes a quantidade de variação de temperatura. Mas nós vamos estar utilizando mesmo na prática essas duas formulazinhas que são, na verdade, a mesma fórmula, tá? Mas que são escritas de maneiras distintas. Essa aqui, ó. Nós vamos definir a quantidade de calor como sendo a capacidade térmica, C maiúsculo, vezes a variação de temperatura, que pode, na apostila de vocês, é indicado com a letra grega θ, e a quantidade de calor, como eu coloquei anteriormente, é massa, calor específico, tá? C minúsculo, vezes a variação de temperatura. E aqui vale a pena destacar para vocês que a massa e o calor específico definem para a gente o que nós chamamos de capacidade térmica, que é a letra C maiúsculas. E aí, olhando aqui para a nossa Bienal, nós vamos ter as informações da legenda. C maiúsculo é a capacidade térmica encontrada aqui. C minúsculo é o calor específico da substância e a M é a massa do corpo. E, claro,
a massa, a variação de temperatura. Vale destacar uma coisa interessante aqui para a gente também, tá? Se nós estivermos trabalhando com gases, geralmente vai ser dado a massa molar do objeto. Então, aí, em vez da massa normal, nós vamos ter a massa molar, indicada pela letra N. Esse N aqui, geralmente, é a massa dividido pela massa molecular da substância. A gente viu isso quando estávamos estudando os conceitos anteriores, nas aulas passadas, tá? A gente estudou esse conceito, e aí é só repetir o processo, o restante da fórmula, tá bom? Então, essa é a fórmula da aula de hoje. É bem tranquila, bem simples. Vamos lá ver os exercícios aí para ficar bem nítido isso no cérebro de vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem os estados da matéria. Então, a matéria ela pode apresentar vários estados. Os principais deles, e o que a gente estuda no ensino médio, é o sólido, líquido e gasoso, mas lembrando que tem um plasma e existem outros também formatos que podem acontecer. E, além disso, para transitar de um estado para o outro, a matéria ela passa por alguns mecanismos, como sendo a fusão, vaporização, liquefação, solidificação, sublimação e só isso, né? Só isso aí. A gente tem esses 1, 2, 3, 4, 5 modos diferentes da matéria transitar de um estado para o outro, tá? Abrindo aqui novamente na Bienal, vocês vão encontrar basicamente isso na página 89, tá? Indicado aqui para vocês. E essas observações são interessantes, por quê? Porque a partir do momento em que a matéria ela entra no estado, passa de um estado para o outro, nós vamos utilizar o que nós chamamos de calor latente. Isto é, o calor associado à mudança de estado da matéria. E aí, nós vamos, então, introduzir uma nova fórmula para nós estudarmos. Resumindo, os nossos conceitos aqui, ficaria basicamente assim. A quantidade de calor, ela é definida como sendo a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Nós usamos essa fórmula aqui quando nós temos simplesmente um aquecimento ou um resfriamento para ser calculado, certo? Nós também utilizamos essa outra fórmula aqui, mas quando a informação indica o calor, a capacidade térmica da substância, tá? Vezes a variação de temperatura. Essas duas fórmulas são a mesma, o que modifica é a informação que o exercício traz. Quando, por exemplo, a substância passa de um estado para o outro, por exemplo, ou ela se solidifica, ou ela evaporiza, ou acontece a fusão, ou acontece a sublimação, enfim, quando acontecer uma mudança de estado na matéria, por exemplo, um exercício que vai indicar para você que você colocou gelo numa garrafa de suco, e aí você quer ver quanto calor ele vai liberar. Lembrando que por mais que o gelo gele o suco, né, na verdade, no processo físico, isso é um processo de calor, tá? Que a gente não define aqui o gelo, o frio, na verdade. Então, quando houver mudança de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e etc., né, vice-versa, aí nós vamos introduzir o conceito do calor latente. O calor latente é uma outra constante, que é uma constante que identifica para a gente essas variáveis. Bom, vocês poderiam pensar assim, mas professor, isso não está indo rápido demais? De certa forma, se vocês estivessem no ano passado, né, no segundo ano, igual a gente já fez esse estudo, estaríamos indo rápido demais, mas nós estamos no terceiro ano, rumo ao Enem, e nós já estudamos isso no segundo ano do ensino médio. Então, isso não é algo novo para a gente, isso é algo que a gente já estudou, inclusive é o segundo e o terceiro bimestre que nós estudamos esses conceitos aqui, tá? Então, não é algo novo e nós vamos estar resolvendo exercícios e exemplos que envolvam isso. Um outro detalhe que vale a pena ressaltar para vocês é o seguinte: se quando nós calculamos a quantidade de calor, o resultado é positivo, significa que o corpo está recebendo calor. Se ele recebe calor, observem nesse slide aqui, ó, se o corpo recebe calor, tá? O que vai acontecer? Ele vai estar indo do estado mais rígido para o estado menos rígido, ou seja, tipo do sólido para o líquido,
ou do líquido para o gasoso, ou do sólido direto para o gasoso. Então, ele está recebendo calor, isso que está acontecendo com ele. Se o sinal é negativo, então isso significa dizer que o corpo cede calor, ou seja, ele está resfriando. Logo, ou ele está indo do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, ou de sólido do gasoso direto para o sólido. Então, sinal positivo recebe calor, então ele está aquecendo, está se aquecendo, tá? E sinal negativo significa que ele está se resfriando, ele está cedendo calor para o meio, então a temperatura dele está diminuindo. E aí nós temos uma tabela, essa tabela é bem importante vocês gravarem, tá? Que são a tabela de grandezas e do sistema internacional. Então, bom, vamos lá. Então nós temos algumas grandezas aqui, que é a massa, que vocês já viram nas fórmulas, a quantidade de calor, que é a energia, o delta teta, que é a temperatura, e a grandeza capacidade térmica e a grandeza calor específico. Todas elas têm suas unidades aqui e as transformações mais básicas referentes a ela. Então vamos lá. No caso da massa, nós usamos no sistema internacional o quilo e no modelo usual nós podemos usar a grama. E aqui, 1 quilo vale 1.000 gramas. Isso aqui é bem tranquilo. É só lembrar que o K vale 10 elevado a 3, ou seja, 1.000. Energia térmica ou quantidade de calor é dada em joule no sistema internacional e no sistema usual nós usamos a caloria. E aqui diz para a gente que uma caloria equivale, né, a aproximadamente 4,2 joules de energia. Temperatura é Kelvin, e aqui nós temos o grau Celsius, e aqui tem uma observação muito importante que eu quero fazer aqui na temperatura. Vocês vão observar que aqui ele está dizendo que a variação de temperatura de 1 grau Celsius equivale a variação de 1 Kelvin. Isso está certo, mas tem que ter um cuidado muito importante aqui. Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, Kelvin para transformar em Celsius, nós temos que somar 273, tá bom? Quando eu quero fazer essa transformação de Celsius para Kelvin, adiciona-se 273. Agora, vale um detalhe muito importante. Se eu estou fazendo a variação de temperatura, tá, em Kelvin, isso daqui vai ser igual à variação de temperatura em Celsius. Ou seja, 1 grau Celsius é equivalente a 1 Kelvin, tá? Então, não confundir a questão da variação com a questão de calcular explicitamente a temperatura, tá? Porque calcular a temperatura é uma coisa e a variação é outra coisa diferente. Variação é o quanto aumenta ou quanto diminui. Calcular a temperatura específica é um valor-chave aí, que a gente às vezes pode estar utilizando num exercício ou outro. Então, isso aqui vale a pena a gente perder um pouco mais de tempo aqui e discutir isso aqui para que vocês, na hora de resolver o exercício, não confundam e aí façam cagada, tá? Então, tenham esse cuidado. E as demais aqui é só vocês darem uma olhada, ó, que tem todas as unidades padrão e as conversões. Observem que praticamente todas elas seguem o mesmo parâmetro, que é o 4,2, 1 para 4,2, tá? Pois todos esses aqui são baseados nas orientações de grandeza da massa, quantidade de calor e temperatura, já que, como eu coloquei aqui nesse slide, tá? Essas grandezas se relacionam através destas fórmulas aqui. Então, só esse detalhe. Bom, oi. O único caso especial é esse do Kelvin, né? O do Kelvin, esse aqui tem que ter uma observação grande, justamente porque a gente está acostumado a calcular a temperatura da forma direta. Ó. A gente está acostumado a calcular dessa forma aqui. Só somar 273, que é isso mesmo que a gente faz. Só que na hora da variação, aí a gente só... 1 grau Celsius é equivalente a 1 Kelvin, tá? Já é direto, não tem que fazer cálculo nenhum. Bom, uma observação também importante, o calor específico da água, 1 caloria por grama. Então, assim, já falei, refalei, mas e na prática, né? Como nós fazemos, né? Como nós aplicamos isso aqui na prática? Nós aplicamos da seguinte maneira, ó. Vamos pegar aqui,
exercícios de quantidade. Professor, Oi. o ΔT e o ΔT, então seria a mesma coisa nessa questão de calometria, né? Sim, eu uso Eu a T, mesma coisa. é que eu uso a letra T de temperatura, porque a gente já vinha utilizando o T de temperatura para as unidades de temperatura lá anteriormente, desde lá do ano passado. Só que quando a gente chega nesse conteúdo, a gente usa a letra teta. Não sei por quê que os livros, né, os autores, eles ficam mudando a letra assim. Provavelmente tem alguma outra variável que leva a letra T, por exemplo, como o período, que é o tempo e tal. Mas tanto faz a letra que vai ser usada. Só que tem que deixar claro para vocês que alguns livros vão utilizar, tá, a letra T e outros livros vão utilizar a letra teta, inclusive o nosso. Agora a gente está usando, tá, na Bienal, ou melhor, no capa, nós estamos utilizando a letra teta aqui, como vocês podem ver na temperatura. Mas quando a gente chegar no próximo livro, que nós formos estudar as transformações e variáveis de estado de uma amostra gasosa, né, de gases, aí nós vamos estar estudando lá temperatura com a letra T, especificamente. Por isso que eu faço essa mudança logo agora. Mas tanto faz a variável, tá? E assim, a letra T é mais fácil para vocês digitarem lá no Maestro e na prova. Então, por isso que a letra T é mais confortável. A letra teta, eu não sei se vocês teriam recurso, a não ser que vocês utilizem, gente, o WhatsApp, tá? Olha só. Se vocês prestarem atenção, pelo celular, pelo menos, se vocês verificarem, no WhatsApp, quando vocês acessam aquele menu de números não, de símbolos, né? Vocês vão encontrar, por exemplo, vocês vão encontrar a letra Pi, ó. Letra Pi aqui, ó. Se vocês segurarem aqui a letra Pi, aí vai aparecer o ômega e o mi, tá? Então, vocês já vão adquirir aqui outras letras gregas que são utilizadas. No caso da letra, o delta eu encontrei, tá? Vocês vão ver aqui o delta, ó, o delta isolado, sozinho aqui, ó, o delta aqui, isolado, mas o teta eu não consegui encontrar, tá? Então, provavelmente o teta não aparece para a gente aí. No celular ele não vai aparecer o teta. Então, para, digamos assim, não confundir vocês, aí eu utilizo a letra T mesmo, maiúscula, porque aí fica mais fácil de vocês editarem as respostas de vocês lá, tanto no Maestro, quanto em qualquer lista que eu passar online para vocês, tá? Bom, então, já entendendo essa parte, vamos agora para fazer exemplos para a gente compreender como que se aplica as fórmulas. É bem simples e vocês vão de cara já entender como que a gente calcula. Vamos começar por essa questão 2 aqui, que ela já é mais direta. Ó. No preparo, deixa eu ver quem que mandou alguma coisa aqui. Bom, depois eu vejo. Ó, no preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml, tá? Deixa eu... Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Que já eu vou voltar nesses aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos fazer esses aqui. Deixa eu explicar essa parte e aí já eu volto nos exemplos, que vai faltar uma coisa que eu não tinha explicado para vocês ainda. Primeiro, tá? Quando a gente tem a mudança de temperatura, de fase, né? A mudança de temperatura que provoca uma mudança de estado na matéria, na substância, a gente vai ter as seguintes concepções, tá? Primeiro, as fórmulas, nós temos de quantidade de calor latente, e aquilo que eu já expliquei para vocês em relação a ganhar e perder calor. Bom, vamos lá. Quando ocorre a mudança de temperatura, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A figura a seguir representa o diagrama da temperatura em graus Celsius em função do calor fornecido em calorias, a uma massa M de 10 gramas de água a pressão normal. Bom, a pressão normal significa dizer porque a gente ainda não está estudando as modificações da pressão, então suponhamos aqui que não há mudança da pressão, a água está na pressão comum.
Aí a letra A pede o seguinte, ó, em que estado encontra-se a água na temperatura de menos 10 graus Celsius aqui, ó. Então, aqui, ó, temperatura e aqui calorias. Então, menos 10 graus Celsius, a quantidade aqui está negativa. Então, a gente já sabe que o estado da água em menos 10 graus Celsius, pelo menos a pressão normal, é o estado sólido, né? É o gelo. Então, a água está solidificada, ou seja, a água é gelo. No item B, diz o seguinte, se o calor específico do gelo é 0,53, qual a quantidade de calor que devemos fornecer ao gelo para que ele atinja a temperatura de 0 graus? Então, deixa eu explicar para vocês como que funciona a forma de se resolver esse tipo de probleminha envolvendo a quantidade de calor. Bom, aqui a gente precisa do quê? Quando nós temos a quantidade de calor, gente, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, quando não há mudança de estado, tá? Quando simplesmente a gente tem somente ou gelo, ou só água, ou só vapor. Quando não muda de estado, essa é a fórmula que nós utilizamos. Então vejam o seguinte, ó, nós queremos saber o calor, a quantidade de calor, sabendo que o calor específico do gelo é 0,53, ó, então esse aqui eu já sei que é 0,53, e eu preciso saber da massa e da temperatura. E aí ele fala que a massa, ó, é de 10 gramas, então eu venho aqui e coloco 10 gramas no lugar da massa, e a variação de temperatura, ó, no caso do gelo, ele começa de menos 10 e vai até o 0 graus Celsius, ou seja, temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10, então cuidado com os parênteses aí, para não errar. Então é isso que a gente tem que calcular, ó. A quantidade de calor é a massa, calor específico, e a variação de temperatura, tá? Então, o resultado vai ser 10, que multiplica 0,53, tá? Resolve-se primeiro entre parênteses, menos com menos dá mais, então fica vezes mais 10. Bom, 10 vezes 10 é 100, e 100 vezes 0,53 é 53 calorias, tá? Então, esse aqui é o resultado da nossa conta. Nesse caso, ela vai precisar de 53 calorias para poder ser aquecida, tá? Ó, aí aqui é a forma bem didática de se resolver. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, vamos lá. Continuando. Aí a letra C diz o seguinte, ó, qual a quantidade de calor que devemos fornecer à água a 100 graus Celsius aqui, para que ela se transforme em vapor também a 100 graus Celsius, ou seja, a gente só quer saber a mudança de estado. Quando a gente só quer saber quando a temperatura fica fixa, tá? Não muda a temperatura permanece 100 graus Celsius. A gente só quer saber quanto de energia a gente deve colocar na água, ou ceder para a água para que essa água evaporize, né? Vire vapor. A gente está transformando ela de água para vapor. Então, nesse conceito aqui agora, a gente tem o calor latente, pois o calor latente é a quantidade de energia associada à mudança de estado. Então, a gente vai mudar a água, que está a 100 graus Celsius, para vapor a 100 graus Celsius. A temperatura não modifica. Então, quanto a gente tem que colocar? É só observar que a amostra da água é 10, e que o calor latente da água, ó, indicado para a gente aqui, não é indicado aqui para a gente, porém, a gente pode olhar aqui na Bienal, ó, vamos olhar aqui no livro texto, que o da água também, o calor latente da água não aparece, mas eu coloquei aqui na resposta do slide, então vamos ver. O calor latente da água é 540 calorias, então, por grama. Então, aqui é só pegar e multiplicar isso por 540, tá? Geralmente as questões não, tá? Eu não sei porque que eu não coloquei. E aí o resultado vai dar 5.400 calorias. Essas constantes aqui, gente, ó, como a constante aqui da água, geralmente as questões indicam para a gente, até porque dificilmente a gente consegue decorar todas os possíveis valores, tá? Geralmente o da água é bom vocês decorarem. O da água vocês precisam decorar o quê? Que o calor específico C minúsculo da água é 1, tá? E o calor latente da água é 540 calorias por grama. E o calor específico é 1 caloria
por grama grau Celsius, tá? Esse aqui não tem temperatura, pois a fórmula não envolve temperatura. Bom, alguma dúvida aí, pessoal, em relação a esse exercício? Bom, então, como ninguém se manifestou, vamos então verificar aqueles exercícios que eu estava falando para vocês. Ó. Por exemplo, nessa questão 2, a gente tem duas substâncias. Ó, no preparo de uma xícara com café com leite, são utilizados 150 ml ou 150 gramas de café a 80 graus Celsius e 50 ml de leite a 20 graus Celsius. Então, vai misturar. Quando mistura, a tendência é que tanto o café e o leite, eles entrem em equilíbrio térmico, tá? Eles vão misturar e aí vai acontecer o equilíbrio térmico entre eles. Aqui, o que nós vamos fazer? Simplesmente juntar as duas substâncias, ou seja, a gente quer saber, no total, qual será a temperatura do café com leite. Aqui, gente, vai entrar essa definição aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, para que vocês consigam visualizar de uma maneira mais tranquila esse resultado, que é esse aqui, ó. Lá no finalzinho, antes do exercício, eu ia falar sobre isso e pulei, que é esse aqui. Um sistema, ele é dito termicamente isolado quando a quantidade de calorias é igual ao calorímetro vezes a variação de temperatura. Quando nós colocamos várias substâncias juntas, então a gente pode dizer que num balanço térmico, ou seja, na mistura dessas substâncias, a quantidade de calor é igual à soma de todas as quantidades de calor, que é igual a zero. Ou seja, elas entram em equilíbrio térmico nesse formato. Então, é esse procedimento que nós vamos aplicar aqui. Nós vamos envolver a quantidade de calor do café, tá? Com a quantidade de calor do leite, levando em consideração que cada uma delas é massa do café, vezes o calor específico do café, vezes a variação de temperatura do café, mais a quantidade do leite, que aí vai ser tudo isso aqui também, e aí vocês vão ver que é bem simples de se calcular. Ó. Olha só como que é. Só mistura, ó, quantidade de café mais a quantidade do leite, então cada um deles vai ser separados. Lembre-se, a temperatura final da mistura é o que nós queremos calcular. Deixa eu escrever aqui passo a passo, eu não queria escrever, porque, como vocês sabem, é meio chato ficar escrevendo com o mouse. Então vai ficar assim, ó. O calor específico do café, vou chamar de CA, tá? O café, mais o calor específico do leite, eu vou chamar só LE, para ficar mais... Só de L, né? Vou colocar aqui só o L. E isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Por causa do balanço, o balanço térmico deles dois. Só que, quanto que vale a quantidade de calor do café? Massa, calor específico, variação de temperatura. E o do leite? Massa, calor específico, variação de temperatura. Porém, esse aqui é o do café, tá? Esse aqui é o do café, esse também é do café, e todos esses aqui, eu vou escrever assim entre parênteses para ficar mais fácil. Todos esses são do leite, e isso aqui é igual a zero. Aí é só substituir os valores, ó. Se nós formos lá na questão, a quantidade de massa do café é 150 gramas, então eu aqui coloco 150. O calor específico do café é igual ao do leite, que é 1, então 1. E a variação de temperatura. Ó. A temperatura final da mistura, eu não sei, e é essa que eu quero calcular, vou chamar de T. E a temperatura inicial do café é indicada para a gente como 80 graus Celsius, então eu aqui coloco 80. Já em relação ao leite, nós temos a massa do leite, 50 gramas, vezes o calor específico do leite também é 1, e a variação de temperatura, o leite está a 20 graus Celsius, então a variação de temperatura vai ser a temperatura final da mistura menos 20 graus Celsius. Lembrando que não pode utilizar a regra de 3, gente, tá? Tipo assim, se o leite está a 20 e o café está a 80, então quando a gente misturar, é só somar e dividir por 2. Então 80 mais 20 dá 100, subtraindo 50. Não pode. Também não pode fazer 80 menos 20, 60. Então, não pode fazer assim, tá? Senão você vai acabar errando.
Bom, tudo isso aqui é igual a zero, pois está no balanço. Agora é só resolver essa conta. Bem simples, ó. Então, primeira coisa, 150 T menos 80 mais 50 T menos 20. Ok? Isso aqui igual a zero. Agora, opa, diminui muito aqui. Agora é só a gente aplicar aqui na resolução. Eu vou abrir uma nova aba aqui para a gente poder fazer lá. Então, eu vou aplicar aqui, gente. Primeiro, eu vou aplicar aqui a distributiva, vai ficar 150T menos 80 vezes 150, tá? Então, 150T menos... Aí, deixa eu pegar aqui a calculadora. 150 vezes 80 vai dar 12.000. Então, menos 12.000, mais a quantidade de leite, que era de 50 gramas, né? Então, vai ficar 50 vezes a temperatura, que é 20. 50 vezes 20 vai dar 1.000. Então, 12.000, né? Faltou um zero aqui. Que? Oi. Por que 12.000? Porque você vai multiplicar isso aqui, ó. É 150 vezes T e 150 vezes 80, que dá 12.000. Agora você vai fazer 50 vezes a temperatura e 50 vezes 20, que dá 1.000. Por isso que eu substituí esses valores aqui, ó. Então vai ficar 50T, faltou só um T aqui, ó. Menos 1.000, igual a zero. E aí, lembre-se, isso aqui é uma equação do primeiro grau, equação simples, né? Qualquer um de vocês tem mais do que capacidade de fazer essa equação. É só deixar letras de um lado, o 150 mais o 50T, e passar os números para o outro. Como eles estão negativos, do outro lado eles vão surgir positivo. Então, basicamente, isso aqui vai dar 200T igual a 13.000. E aí é só dividir esse valor da temperatura, corta esses dois zeros aqui, então vai ficar 130 dividido por 2, que vai dar 65 graus. Se não me engano, 65 graus. Vamos lá dar uma olhada na questão, ver se é isso mesmo. Então, a temperatura final da mistura é 65 graus aí, como foi indicado para vocês, tá? Então, a ideia, gente, é sempre substituir os valores e fazer o cálculo aí dos exemplos. Eu vou mandar para vocês esse link lá no grupo do WhatsApp para vocês verificarem os exemplos lá. Entrem, vejam os exemplos, tá? Passem lá no meu canal, tem vários vídeos com alguns exercícios resolvidos, com muita explicação boa lá, para vocês também ficarem fé nisso aí. Eu vou mandar os exercícios agora lá no plural, no Maestro, e as dúvidas vocês podem tirar comigo no WhatsApp, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Falou!